Diz respeito aos homens que aqui estão. Apenas se trata de uma escolha em homenagem a Tênis, a Deus. E às deusas mulheres que construíram, ao longo de 25 anos, a história desta organização. Em 1993, quando 3 jovens mulheres de pouco mais de 25 anos fundaram a Tênis, justamente no emblemático dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, podiam sonhar, imaginar, mas jamais ter a certeza de onde chegaria aquela semente plantada. No ano em que a semente Tênis foi plantada, o Brasil parecia caminhar de forma definitiva por uma estrada democrática e muito havia a ser feito para enfrentar a violência e as desigualdades que faziam parte daquela realidade e da realidade das mulheres. Os desafios eram muitos, mas um momento político e social de esperança e urgência. Esperança e urgência expressas no texto do primeiro estatuto escrito por essas jovens mulheres, que selaram o compromisso de romper com a lógica de estender direitos masculinos às mulheres e construir novas referências e paradigmas do que é ser humana no direito. Elas sabiam pelo que lutar. Elas sabiam que sem uma mudança radical da estrutura patriarcal, machista, racista, discriminatória, sem modificar o olhar da sociedade, das próprias mulheres e principalmente dos homens, a realidade não seria transformada. E assim começou essa história. Na defesa jurídica de mulheres vítimas de violência, no assessoramento e construção de instrumentos jurídicos de proteção dos direitos das mulheres, na participação no consórcio Lei Maria da Penha, no ajuizamento da ação contra a Sony Furacão 2000, pela letra da música Papinha Não Dói, na permanente provocação do debate sobre a interseccionalidade de raça e gênero em todas as esferas das relações sociais. Mas aquelas mulheres, que agora já eram muitas, sabiam que a transformação verdadeira e profunda aconteceria pelo conhecimento, pelo empoderamento das mulheres, para que elas pudessem, de forma livre e igual, traçar o rumo de suas vidas e criar suas redes de proteção, de cultura de paz e de multiplicação de conhecimento. Então, a ideia do curso de formação das promotoras legais populares tomou vida. Sim, promotoras de direito forjadas nas vilas populares, nas comunidades carentes, lá onde o Estado não chega, onde tudo é falta. Nesses 25 anos, são mais de 500 mulheres formadas ano após ano, disseminando conhecimento, fortalecendo os laços de cidadania e tornando-se uma referência nacional e internacional. Empoderadas, essas mulheres passaram a cuidar uma das outras, fortalecendo uma rede de direitos e solidariedade. Aprenderam o valor da escuta e o poder de suas vozes. Muitas vidas foram transformadas e outras tantas, literalmente, salvas. Muitos avanços consolidados a partir da luta cotidiana, rompendo com toda a lógica da negação de direito às mulheres, ou, como dizia o documento de fundação, de mera extensão dos direitos masculinos às mulheres. Dali, passo a passo, tantos outros projetos, tantas outras iniciativas e parcerias, homenagens e prêmios recebidos, reconhecimento nacional e internacional consolidado. E nesse caminho, tantas mulheres ajudando, tantas se revezando na luta, na superação das dificuldades, sempre com emoção, sempre com convicção. O mundo foi mudando, não necessariamente para melhor, mas a tecnologia invadiu as nossas vidas e a Tênis não ficou de olhos vendados. Buscou nesses avanços a parceria para seguir lutando pela defesa das mulheres.
o aplicativo de telefone móvel chamado PLP 2.0, construído da experiência e necessidade das mulheres vítimas de violência doméstica, é um instrumento poderoso que salva vidas, que resgata a cidadania e dignidade. E está sendo usado com excelentes resultados. Não atinge um universo maior de mulheres em situação de violência doméstica e ainda não teve seu uso naturalizado porque falta coragem e vontade política aos homens brancos que dominam os governos, o judiciário, o Ministério Público e as polícias, e que dão mais valor ao carro roubado do que à vida da mulher. Enquanto essa realidade que predomina, a necessidade de reinvenção e crescimento, a busca por novas possibilidades, segue sendo a marca da Tênis. No seu caminho de luta pela igualdade de gênero, justiça e pelos direitos humanos. Mesmo quando os ventos políticos foram mais favoráveis, quando as políticas públicas voltaram o seu olhar, ainda que míope, para as gravíssimas violações de direitos das mulheres, muito ainda era necessário fazer. Os dados estatísticos continuavam e continuam a demonstrar que mulheres morriam e morrem a cada hora, vítimas de violência doméstica, e que as mulheres negras morriam e morrem mais que as brancas, e as pobres mais do que as ricas. Demonstravam e seguem demonstrando também que as mulheres tinham e têm menos acesso ao emprego, ganhavam e ganham menos que os homens e não eram aceitas e seguem não sendo em diversas atividades e eram e continuam sendo constantemente assediadas e discriminadas. E as mulheres negras muito mais do que as brancas. Não havia possibilidade, portanto, de parar, nem desistir. Entretanto, as dificuldades, enfrentando dificuldades, mas sempre com coragem, alegria e empatia, as mulheres que construíram a Tênis ao longo de sua existência foram seguindo em frente. E se o curso das promotoras legais populares consolidou a participação das mulheres adultas, havia necessidade de um projeto que trouxesse à juventude e mais frescor às ideias da Tênis. Veio então o curso de Jovens Multiplicadoras de Cidadania, as JMCs. A juventude rompendo com a lógica do abandono cultural, social, político, buscando novos saberes, novas formas de exercício da cidadania e do feminismo, e desde 2003 são mais de 120 jovens que realizaram o curso e hoje, com suas vidas modificadas pelo conhecimento, por outras possibilidades, elas são multiplicadoras de cidadania. E como a violência contra as mulheres não se apresenta, como a violência contra as mulheres se apresenta de muitas formas, nas relações de trabalho, ela tem sua face mais perversa, na precariedade e invisibilidade dos direitos das trabalhadoras domésticas. E aqui, a sobreposição de discriminações impostas a uma categoria profissional composta, essencialmente por mulheres e, na sua maioria, por mulheres negras. E como sempre foi missão da Tênis estar onde as violações estivessem para enfrentá-las, desde 2013, a Tênis se dedica também à disseminação dos direitos das trabalhadoras domésticas na sua capacitação, empoderamento e, junto com a FENATRAD, na construção do aplicativo Laudelina, finalista do Prêmio Desafio Google de 2016. Novamente, a tecnologia sendo usada para desenvolver um instrumento de empoderamento de uma categoria profissional vulnerável e invisível, que espalha conhecimento, calcula direitos, forma uma rede de trabalhadoras e presta uma homenagem a Laudelina de Campos Melo, primeira líder das trabalhadoras domésticas no Brasil. A história desses 25 anos sem correr o risco de um longo discurso. Não há como nominar as mulheres que emprestaram seu conhecimento, seu tempo,
sua capacidade de resistência, muitas de forma absolutamente voluntárias, sem correr o risco de esquecer alguma. As tantas mulheres que pela Temis passaram, hoje atuam no sistema de justiça, nas universidades, na gestão de políticas públicas, em organizações nacionais e internacionais. São advogadas, promotoras, delegadas de polícia, professoras nas universidades, assistentes sociais, pesquisadoras, escritoras, cientistas políticas, enfim, são o que querem ser e estão onde querem estar. Não há também como enumerar os parceiros institucionais forjados na luta sem escapar algum. Foram tantos e tão especiais. 25 anos depois, a estrada que parecia segura rumo à consolidação de uma democracia plena no nosso país tomou um atalho inimaginável. Um golpe violento aos direitos, à dignidade, à segurança e às garantias constitucionais nos coloca em estado de descrença e desânimo. O retrocesso tem muito mais do que 25 anos. Essa realidade, em 2018, no ano em que a Temis atinge sua maturidade como deusa mulher humana, mais do que desencorajar, desanimar, desacreditar, alimenta, pulsa, alavanca. Se nunca houve a possibilidade de desistir, de fraquejar, de sucumbir, muito menos agora, em que todas as mulheres, as negras, as brancas, as indígenas, as quilombolas, as lésbicas, as bissexuais, as trans, as travestis, são as primeiras a sentir os efeitos perversos do golpe, da supressão de direitos e do aniquilamento de políticas sociais. Enquanto houver violação de direitos, enquanto houver feminicídio, discriminação, desigualdade, machismo, haverá luta e resistência. Nas dificuldades, a Temis encontrou um terreno fértil para aquela semente plantada em 1993. Nas dificuldades, a Temis seguirá adubando essa árvore que se tornou em 2018, e seus frutos, seus galhos, suas folhas, seguirão dando sombra, alimento e proteção para todas as mulheres que precisarem. Nenhuma a menos, nenhuma ficará para trás. Muito embora seja possível identificar todas e cada uma das mulheres que contribuíram para a Temis ser o que ela é hoje, não combina com a construção coletiva, com a forma de pensar e agir da Temis, a personificação desta ou daquela em particular. Somos gratas infinitamente umas às outras. Mas, nesse dia de celebração, de comemoração, de renovação do compromisso, da alegria, da empatia, da solidariedade, é muito justo e absolutamente indispensável que se rendam homenagens para aquelas deusas humanas que ousaram, inventaram e fizeram possível esse sonho coletivo chegar onde chegou. Uhul. Denise, Elenar e Márcia. A equipe de trabalho da Temis, do Conselho Fiscal, diretor e fiscal, resolveram simbolicamente bordar nosso agradecimento e de tantas mulheres tocadas pelo trabalho e iniciativa de vocês. Convido Luana, Jéssica e Lívia, jovens mulheres de 20 e poucos anos, deusas humanas que hoje estão na linha de frente da equipe da Temis, a fazer a entrega dessa lembrança feita especialmente para cada uma de vocês. Ai, gente. Eu tô gravando. Não para de gravar. Deixa eu tirar uma foto. Eu posso tentar.